Olá meus amigos, meus irmãos, graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia na presença do Senhor, podendo falar da palavra de Deus para o seu coração, e eu creio que hoje será um dia abençoado, amém? Eu te convido, você está aqui comigo agora, prestando atenção em tudo que nós vamos dizer, pois eu creio que o Espírito Santo de Deus vai testificar no seu coração a riqueza dessa palavra. Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 140, e olha que a palavra de Deus nos diz: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando a guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atenda aos desejos dos ímpios, Senhor, e não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém? Até aqui. Irmãos, a gente vê que esses salmos aqui, Davi ele está conhecendo o problema ali que os adversários tentaram derrubar. Ele está entendendo que em várias ocasiões na vida de Davi, ele passou por certas calúnias, por certas difamações, perseguições de morte, pessoas querendo o mal dele. Então a gente vê que desde lá do rei Saul, que tentou prender ou até matar Davi, para poder evitar ali a sua ascensão ao trono de Israel, pois Deus já havia determinado que Davi seria o próximo rei de Israel, né? Deus já tinha recusado a Saul e passado o trono sobre Davi. Só que isso foi quando ele tinha 17 anos de idade. E pela história, ele foi assumir o reino com 30 anos. Então foram 13 anos, irmãos. Exatamente 13 anos de lutas, de processos, onde Davi teve que passar por certas coisas terríveis para que ele pudesse amadurecer e ser forte, para ele poder assumir aquilo tudo que Deus tinha preparado para ele. Então a gente vê que toda essa crueldade que Davi passou na vida dele, até a perseguição do seu próprio filho, Absalão. A gente lê na história que Absalão ali, eles levantaram uma rebelião, armaram ciladas para tirar Davi da sua posição como rei, tramaram matar a vida do rei, né? O próprio filho tentando matar o pai. Então a gente vê que Davi enfrentou ameaças físicas e tantas ameaças também de calúnias e mentiras. Então vários dos seus salmos, como a gente está lendo todos os salmos, a gente vê que fala ali de tal oposição e angústia, sabe, de maus tratos que ele sofreu por toda a sua vida. Então o Salmo 140 aqui é um deles. Nós não sabemos a circunstância exata que levou Davi a compor esse louvor, mas a gente vê que encontra aqui nos seus versos essa mensagem rica e importante sobre a justiça do Senhor em relação a todas essas dificuldades. Então a gente vê que por várias vezes aqui, ao ler esse salmo, a gente vê que Davi fala sobre o homem violento. Ele está pedindo aqui a proteção divina desse tipo de pessoas, né? Quando a gente ouve a palavra violento, já vem logo à nossa mente uma agressão física, né? Uma pessoa que agride. Essa é a tendência do ser humano já em relação a essa palavra violento. Então a gente vê que a vida de Davi, claramente, ela incluía experiências desse tipo. Desde a sua juventude ali, Davi ele era um guerreiro de renome em Israel. Lá em 1 Samuel,
18:6, ele fala a respeito disso. Vamos ler aqui para a gente ter uma noção. Olha que 1 Samuel 6 diz: Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus reflete sobre esse aspecto da vida de Davi, que ele era um guerreiro de renome, ele era excelente nas guerras, né? A gente vê a riqueza da palavra de Deus dizendo que Davi organizou e preparou ali, junto com, claro, com a vontade do Senhor, uma tropa de guerreiros que se chama os valentes de Davi, que eram homens que eram fora do sério. Eles, todas as guerras que eles travavam, eles venciam, porque o Espírito do Senhor estava com Davi. Então a gente vê que vários capítulos dos registros aqui do reinado de Davi são dedicados aos relatos das suas guerras, pois ele foi usado por Deus para expandir o território de Israel. Então a gente vê que, para assegurar suas fronteiras, ele conheceu vários homens violentos, ele participou de muitas guerras e ele venceu todas elas. Então a gente vê que nesse salmo, porém, há um vínculo inegável da violência com as palavras maliciosas. Diz aqui: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades, e vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. O caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Então nessa tradução a gente lê, a gente vê que há pelo menos duas mensagens importantes aqui que nós podemos aproveitar dessa ligação, sabe, entre a violência e a maledicência. O que é isso? Qual a diferença? A gente deve reconhecer a ameaça que é apresentada pelas mentiras e falsas acusações dos homens perversos, que pode ser pior do que as ameaças de violência física. A gente sabe que qualquer tipo de violência é terrível, mas a violência da língua, irmãos, da mentira, da acusação, aquele que tramam, sabe, por trás dos bastidores, que começa a inventar histórias a respeito de uma pessoa, tramando a destruição, isso é perigoso demais. Então aqui Davi está dizendo que ele tinha que reconhecer essas ameaças, e ele tinha que se precaver sobre isso. Mas algo muito interessante que ele diz aqui, além de só é preciso reconhecer o perigo, ele diz aqui que ele tem que ter o domínio para ele não perder o controle das nossas próprias línguas e causar um estrago na vida dos outros. Lá em Tiago 3, a gente pode ler muito sobre isso. Essa carta de Tiago, ele nos ensina muito a respeito disso, né? Da gente entender que a nossa língua, ela pode tanto trazer o bem, quanto também pode trazer o mal. Então a gente tem que dominar, a gente tem que ser capaz de dominar todo o nosso corpo, né? A gente tem que colocar freios na nossa boca. Então é isso que a palavra lá em Tiago está dizendo, que nós precisamos ser controlados todos os dias. Então são exemplos ali que ele trava, que ele diz que a respeito da nossa língua, por ser tão pequenininho, um órgão tão pequenininho, mas que faz um estrago violento se a gente não ter discernimento. Então a gente vê, irmãos, que outra tática aqui do homem violento é conduzir a sua vítima ao perigo. Ele diz aqui: guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, e preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. A gente sabe que o malfeitor, ele não precisa nos confrontar diretamente com ameaças agressivas. Se ele conseguir nos tirar do caminho da justiça, do caminho do Senhor, guiando as nossas vidas, os nossos pés para os caminhos tortos, automaticamente ele vai ter vitória sobre nós. Isso é tão minucioso, isso é tão sutil, irmãos. A gente pode trazer para os dias de hoje, né, essas palavras. A gente vê quantas pessoas que não estão realmente fundamentadas na palavra de Deus, que elas deixam ser guiadas por outras pessoas que não têm aliança com Deus. Então é algo muito sutil. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa tem várias amizades que não tem o mesmo discernimento espiritual, que não tem o mesmo foco na vida de servir o caminho do Senhor. Eu não estou dizendo que ela é ruim,
mas ela começa a te conduzir para mais longe ainda de Deus. Então isso está fazendo mal para você. Isso entra nessa palavra, que nós precisamos nos preservar de homens que vai nos desviar dos passos do Senhor. Então isso automaticamente está dizendo isso. Todos aqueles que conseguir tirar as nossas vidas do caminho do Senhor, automaticamente esses são os caminhos tortos e perigosos. Então o inimigo vai ter vitória sobre nós a respeito de nos tirar do caminho. Então a gente tem que entender que Davi queria manter-se firme no caminho do Senhor, e ele viu como inimigo qualquer um que tentasse tirá-lo da presença de Deus. Então isso era algo que ele colocou em si, no seu coração: tudo que for tirar a minha vida dos caminhos do Senhor é meu inimigo. Por isso, irmãos, que Deus amava tanto Davi a ponto de dizer que ele era segundo o seu coração, porque Deus era primeiro lugar na vida dele. Ele errou muito, mas Deus sempre foi o primeiro na vida dele. Então isso é uma característica maravilhosa de um filho de Deus. Jesus foi assim, né? Jesus, que viu milhares de anos depois de Davi, mais de 1000 anos, Jesus foi assim. Esse foi o exemplo que Jesus nos trouxe, de que nós temos que colocar o Pai em primeiro lugar, sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento, sobre todas as nossas vontades, sobre todos os nossos desejos. Em tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. E Jesus viveu do início ao fim da vida dele aqui na terra, colocando o Pai em primeiro lugar. As vontades eram todas as vontades do Pai. Então, se a gente conseguir colocar isso dentro de nós, né, essa característica, a gente vai conseguir vencer com muita facilidade todas as coisas. Amém? Então, essa é a luta que o ser humano tem diariamente, é de colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Isso é o que mais pega para mim e para você. Então, uma característica impressionante desse salmo é essa abordagem de Davi a ameaças. Ele não fala de se defender nem com palavras nem com força física. Aqui está o segredo da vitória. Enquanto que é certo, sabe, esclarecer os fatos, de responder às dúvidas levantadas ali sobre o nosso procedimento, de como nós devemos agir, nem sempre é possível ser aconselhável também tentar responder às acusações dos adversários. Quantas vezes, pelo menos a minha avó, minha mãe dizia assim: não bate de frente, sabe? Se alguém está levantando uma calúnia, alguém está levantando uma acusação ou uma agressão sobre você, não bate de frente, não vale a pena, entende? O estrago é maior. Eu acredito que vocês já ouviram essa expressão também. Então é a mesma coisa que Davi está dizendo aqui. Se possível for, eu te aconselho, não responda essas acusações dos adversários. O que Davi fazia em relação a isso? Que levantavam calúnia contra ele, levantava falsas acusações, agressões físicas, agressões verbais. Davi tinha poder de destruir todos esses homens? Eu acredito que tinha, irmãos. Ele tinha os guerreiros, os valentes do seu lado, que ali 300, 400 homens que eram violentos, eles eram treinados à espada e poderia destruir com facilidade esses adversários, mas Davi não. A todo tempo, irmãos. Ele, para evitar contendas, sabe, sobre essas inúmeras falsas acusações, ele fazia o quê? Davi entendeu que a resposta viria do Senhor, e por esse motivo ele focou a sua atenção na sua comunhão com Deus. Ele falou: Pai, meu Deus, estão fazendo maldade contra mim, estão levantando falsas acusações, estão usando a língua para me destruir. Eu preciso da tua ajuda, me socorre. E todo o tempo, irmãos, que Davi fazia isso, Deus trazia vitória sobre Davi. Então, da mesma maneira que Davi ali procurou o livramento em Deus, nós também devemos confiar na justiça do Senhor. Como Deus permitiu que Davi, Jesus, Pedro, Paulo e muitos outros sofressem os maus tratos dos seus adversários, a gente tem que entender, irmãos, que muitas das vezes nossa caminhada vai ter esse tipo de coisas, né? Ele pode sim permitir que o nosso sofrimento continue por um bom tempo. Muitos exemplos bíblicos aqui a gente vê que mostram que Deus permitiu angústia na vida dos seus servos, até durante toda a sua vida aqui na terra. Então a confiança do servo do Senhor não pode depender de uma retribuição imediata. A gente tem que entender que Deus está olhando para nossas vidas, que Deus tem um domínio sobre todas as coisas e que nós temos que estar com a nossa fé condicionada a Ele, não à circunstância que nós estamos passando, né? Então a gente sabe que o reto juiz, o Senhor, Ele vai acertar as contas na eternidade. Por isso que Ele fala aqui no verso 3: assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ele não está falando o povo vai habitar na tua presença, os retos. Então aqui é uma
é um filtro. Somente os retos de coração, somente os retos que viverem em retidão aqui na terra habitarão na tua presença. Os demais não. Então por isso que nós temos que ter, esse discernimento da palavra do Senhor. Cabe a nós superarmos qualquer tendência à violência ou maledicência, em nossas vidas, e andarmos humildemente com o nosso Deus. Assim como Jesus nos ensinou, andarmos em humildade, em fidelidade, em obediência, em retidão, um coração reto perante o Senhor. Aí sim nós teremos realmente a verdadeira vitória. Amém? Eu creio que Deus ele preserva todos os seus filhos dos homens violentos. Ele guarda. Às vezes ele permite sim a gente passar por esses vales, por esses desertos, mas Deus ele preserva a nossa vida. Assim como ele preservou a Jesus lá na cruz do Calvário, ele falou assim: nenhum osso sequer será quebrado do meu filho. E realmente não quebraram nenhum osso. Dos outros dois que estavam presos ali na cruz junto com Jesus, quebraram as pernas deles. Mas quando chegou em Jesus, pela palavra proferida de Deus, nenhum osso sequer foi quebrado. Então a gente vê que Deus, ele sim, protege os teus filhos. Ele protege do jeito mais complexo, mais completo, como a gente muitas das vezes não entende. Mas em todo o tempo Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Amém? Eu creio que esses salmos trouxe para você uma sabedoria, trouxe uma riqueza para que você possa meditar nela dia e noite. E eu creio que tudo será, válido na sua vida, para que você possa vencer todas as suas dificuldades. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini e eu desejo ao teu coração a graça e a paz de Jesus Cristo.